2 pontos. Assumir a titularidade, brigar pela titularidade, ser reserva e utilizado apenas em casos de urgência ou para ser emprestado novamente a outro clube. O que queremos saber é a sua análise com relação ao Eliel. Nenhum lateral que entrou aí, né, conseguiu dar conta do recado. Então, evidentemente que o Guarani está a pé de lateral esquerdo. Esse cara é o Eliel ou não? Opine 97102-1493. 97102-1493. E para os pontepretanos, Macaca ainda não anunciou nenhum reforço para a sequência da Série B. Na sua opinião, quais os 2 setores em que a Ponte mais necessita de reforços atualmente? Opine 97102-1493. Mensagem de texto curto e mensagem de áudio, um áudio curto também aí, 40, né, 50 segundinhos. Até 1 minuto é suportável. Acima disso, já fica muito complicado. Você colaborando, a gente terá a possibilidade de atender mais ouvintes, mais torcedores, se o áudio, se o texto for curto e o áudio for curto também. Então mande para cá 97102-1493. É o WhatsApp, o serviço de interatividade para você participar conosco. Pautas do Guarani. Guarani tem interesse na contratação de Pablo Roberto, atacante do Casa Pia de Portugal. Jogador de 24 anos foi revelado nas categorias de base do Atlético Goianiense e possui passagens por Vila Nova, Bahia e Remo. Bugre enfrenta a concorrência do Sport pelo atacante. Acertada com os zagueiros Matheus Salustiano e René Santos. Diretoria do Guarani encaminha um terceiro nome para a posição. Wanderson, de 33 anos, está de saída do Mirassol e deve acertar com o Bugre nos próximos dias. Com a chegada do trio, o Guarani liberou Ryan para fechar um novo clube. O zagueiro de 33 anos recebeu propostas de Londrina e Náutico e não permanecerá no estádio Brinco de Ouro. O goleiro Douglas Borges, os zagueiros Lucas Adel e Pedro Henrique também podem ser liberados pelo Bugre na próxima janela de transferências. E vamos ao destaque do portal carlosbatista.com.br. Reforço lembra período com Jorge Jesus no Benfica e mostra ansiedade por estreia. Pautas da Ponte Preta. Sérgio Rafael comenta sobre o campo do Gigantão das Avenidas, em Itajaí, e projeta duelo contra o Brusque. Sérgio Rafael faz uma avaliação sobre o trabalho do Nelsinho Batista. Sérgio Rafael comenta sobre as diferenças de jogar dentro e fora de casa, onde Ponte ainda não conseguiu vencer na Série B. Dos jogadores que estavam no departamento médico, 6 treinaram normalmente com o elenco na manhã de hoje. Gabriel Novaes, Gabriel Risso, Dudu Vieira, Jean Carlos, Nilson Júnior e Everton Brito. Todos ficam à disposição de Nelsinho para a sequência da Série B. Novaes treinou normalmente, mas com uma proteção no braço direito. Você se lembra, né? Ele quebrou o braço no treino. Expectativa da Ponte é que ao menos 6 peças cheguem ao Majestoso
para incorporar o elenco na sequência da temporada. Um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um segundo volante e um atacante de beirada, além de um centroavante. Diretoria da Macaca aproveita a sequência de jogos fora de casa para fazer melhorias no gramado do Moisés Lucarelli e também do centro de treinamento do Jardim Eulina. Suspensão de Pedro Rocha abre disputa pela titularidade no gol da Macaca. Luan Ribeiro e William brigam pela vaga deixada pelo camisa 1, que não vai jogar contra o Brusque por suspensão. Ainda sem nenhuma partida disputada pela Macaca, Everton Brito pode ser liberado pela diretoria na próxima janela de transferências. Janela que será aberta no dia 10 de julho. A atacante tem contrato até abril de 2025 e foi relacionado em apenas 3 jogos, desde que foi anunciado. Destaque do portal CB. Eliminação da Bolívia antecipa retorno de Luiz Aquim. E tem as notícias, pautas do dia que não tem nenhuma ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Corinthians apresentou nesta quarta-feira Fred Luz como CEO e Pedro Silveira para o cargo de diretor financeiro. Eles concederam entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e explicaram seus planos para tentar reestruturar as contas do clube, que hoje deve mais de 2 bilhões de reais. Com o renome no mercado e marcado por ter ajudado a reestruturação financeira do Flamengo entre 2013 e 2018, Fred Luz afirmou que a situação atual do Corinthians é melhor que a que ele encontrou no rubro-negro carioca. Fred estará subordinado a Augusto Melo e deve comandar todos os departamentos como financeiro, marketing e administrativo. No comando técnico, o Timão se aproximou de um acerto para que Ramon Dias, argentino, seja o novo treinador do clube. As partes estão próximas de um acordo até o fim de 2025. Corinthians teria feito uma oferta ao treinador, que gostou da proposta, estaria inclinado a aceitar. Pauta 2. O assessor de imprensa do Atlético Goianiense, Álvaro de Castro, que foi empurrado por Felipe Melo do Fluminense no fim do jogo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no dia 15 de junho no Maracanã, foi suspenso por 15 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD. Álvaro foi julgado nesta quarta-feira pela 3ª Comissão Disciplinar e acabou punido por invasão de campo. Felipe Melo, por sua vez, foi suspenso em apenas uma partida. Pauta 3. A Conmebol reconheceu nesta quarta-feira que houve erro de arbitragem ao não ser dado o pênalti em Vinícius Júnior no empate do Brasil com a Colômbia na noite de ontem. O lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo da partida disputada em Santa Clara, nos Estados Unidos. A arbitragem de vídeo levou quase 2 minutos analisando a jogada. O oficial do VAR afirma que o defensor da Colômbia belisca a bola e recomenda ao árbitro Jesus Valenzuela
retomar a partida. O VAR confirma de maneira incorreta a decisão original de campo, explicou a Conmebol em vídeo. Impressionante, né? O VAR veio exatamente para corrigir um possível erro do árbitro de campo. Aí o árbitro de campo erra e o VAR erra também. É o fim da picada, é ou não é? Negócio horroroso. Você está vendo neste momento o lance. Impressionante, né? O VAR não dar esse pênalti. Porque em tempo real, pode ser que o árbitro tivesse sido ludibriado. Apesar que ele, árbitro de campo, estava próximo do lance e não deu pênalti. Aí o lance foi para o VAR e o VAR apenas e tão somente seguiu aquilo que o árbitro de campo estava marcado. Ou seja, o toque por baixo, não tem esse negócio de beliscar a bola. Mas que beliscar a bola, pô? O cara tá com brincadeira. Então ele vem, dá uma entrada por baixo e o pé dele pega o pé do Vini Júnior. Então tinha que ter dado o pênalti foi claríssimo, legítimo e o Brasil foi prejudicado. Então aquela narrativa de que o VAR veio para evitar um possível erro, para evitar a injustiça no futebol, o tempo passa e cada vez mais acaba mostrando de que isso é apenas uma narrativa. Verdade não é. É apenas uma narrativa. Então gasta-se uma enormidade, um dinheiro violento para colocar o VAR em ação e o VAR continua errando tanto quanto na época que não tinha VAR. Aliás, a arbitragem na época que não tinha VAR era melhor do que a arbitragem de agora. Porque o árbitro se preparava melhor, porque agora tem os covardões, né? Que acontece o lance, bom, tem o VAR, então joga pro VAR. O VAR que resolva. Tô dizendo que são todos assim, né? Por isso que eu tô dizendo, alguns. E aí acaba empurrando pro árbitro de vídeo, que acaba errando também. Mas, enfim, são pautas que vamos passar para os comentaristas. E os comentaristas vão escolher uma das pautas para colocar a opinião deles. 17h15, 3 de julho de 2024, está no ar. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Mesa de áudio, Gabriel Ribeiro, responsável pelo som, que vai para o FM 85,7 e também para todos os aplicativos. Lucas Pessoa, responsável pela imagem, que vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eles são do time do Gil Kleber. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos.
Aproveite ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Parafusadeira, furadeira de impacto Deco, R$ 299,90. Compressor de ar Forte G, 10 vezes de R$ 239,90. Promoções até 6 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Visite na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br, carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Todo dia é dia de economizar no IG Atacado. É preço baixo e ofertas sensacionais. Arroz Pileco Nobre, 5 quilos, R$ 31,90. Molho de tomate Cepera, 390 gramas, R$ 2,98. Suco de uva Aurora integral, 1,5 litro, R$ 18,49. Queijo mussarela Litoral, peça ou pedaço, R$ 32,98 quilo. Ofertas válidas até dia 8 de julho. Acesse iga.com.br e confira mais ofertas imperdíveis. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h21, participe do programa de hoje com mensagens de texto e também mensagens de áudio. 971021493. 971021493. Você pode participar dos temas do dia ou qualquer outro tema que você queira abordar para o programa de hoje. Os temas do dia. Eliel está de volta ao Guarani após rescindir com o Água Santa. Para você, ele retorna ao Brinco para assumir a titularidade, brigar pela titularidade, ser reserva e ser utilizado apenas em casos de urgência, ou vem para ser emprestado novamente a outro clube. 971021493. E para os pontepretanos, Macaca ainda não anunciou nenhum reforço para a sequência da Série B. A sua opinião, quais os dois setores em que a Ponte mais necessita de reforços atualmente? Dois dos
3, né? 2 dos 3 setores, mas se você achar que precisa para os 3 setores, pode opinar também. Os 3 setores são defesa, meio-campo e ataque. Ataque tá indo bem, né? Eu e o Gé tá fazendo gol. Antes o Gabriel Novaes, que aliás hoje já treinou normalmente. Não sei se ficará disponível para o próximo jogo, porque a Ponte joga na sexta, mas tem que viajar, né? Mas com certeza depois para o outro jogo ele já estará disponível. Então opine 97102-1493 se 2 setores, né, são necessários aí, a Ponte contratando para 2 dos 3 estará em condições de fazer uma Série B, a sequência da Série B, melhor do que vem fazendo até agora. Opine 97102-1493 é o WhatsApp da Bandeirantes. 17h23 em Campinas. E eu tenho um recado para você. Atenção, você que está acompanhando aqui o nosso programa em FM 85,7. FM faixa estendida. O que é a faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. E a faixa estendida começa em 76 e vai até 88. Lado esquerdo do Dion. Então, se o seu rádio não pega o FM faixa estendida, você pode nos ouvir pelo aplicativo ou pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ou então comprar um rádio que vem com a faixa estendida. Então é isso, né? Você vai nos ouvir. Ou então, fiquei sabendo também pelo Carlos Tellini, que tem um aparelhinho, você compra pela internet. Tem na Shopee. Shopee tem. Para você comprar, custa acho que R$86, não chega a R$87. E aí no carro, com esse aparelhinho, você consegue, portanto, né, ouvir a faixa estendida da Rádio Bandeirantes. Se o seu rádio não pega, muitos carros, os carros de 2020 para cá, todos eles já pegam a faixa estendida. Então não há necessidade de comprar o aparelhinho. Mas se você ainda não tem aí no seu carro a faixa estendida, você pode comprar esse aparelhinho, pesquisa na internet, entre no Google e aí você vai achar aí o aparelho que pega a faixa estendida, tá bom? E o meu recado é da Desktop, empresa que entrega internet e fibra de altíssima qualidade. Se orgulha de mostrar a força do interior, tendo sido eleita a melhor internet do estado de São Paulo. E a Desktop já ultrapassou a marca de 1 milhão de clientes e sendo uma empresa daqui, ela valoriza e apoia o futebol do interior de São Paulo. E é lógico que a Desktop está super junto com os 2 gigantes de Campinas, o Guarani e a Ponte Preta, e a Ponte Preta e o Guarani, patrocinando as 2 equipes de Campinas que estão disputando o Campeonato Brasileiro de 2024. Então, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, você que me assiste no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quero dar uma dica para você. Para ter uma banda larga, de alto nível, com a melhor qualidade e com preço justo, isso é muito importante, hein? Às vezes você tem aí uma internet razoável e está pagando muito caro. Então, economize. Você vai ter uma internet de qualidade,
de alto nível e com preço justo. Por exemplo, planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Eu vou repetir. Planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Você escolhe o que melhor pode atender aí a sua necessidade. Então, planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Escolha desktop. Para saber mais, você pode, inclusive, ligar agora, porque é 0800, então funciona sempre, né? 0800 1102. 0800 1102. Você também pode acessar desktop.com.br. Se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto, é patrocinador oficial do Guarani e da Ponte Preta. Da Ponte Preta e do Guarani. Bandeirantes. 17h29, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batistão. Boa tarde, equipe da Band Nota 10. Esse assunto aí é inaceitável que esses árbitros de futebol estão fazendo. Vocês viram o pênalti que o árbitro deu pro Flamengo contra o Cruzeiro? E ainda tinha um cidadão do VAR lá que queria confirmar. Aí teve um outro que discordou e o juiz acabou anulando o pênalti e o cartão. Se vocês não viram, dá uma olhada no lance, é um negócio inaceitável. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, para você, CH, Tigrão. Ô, Batista, eu acompanho vocês praticamente quase todo dia na tela da Band, né? Do meio-dia 1, nos Donos da Bola, ou também no rádio, né? Das 17 às 19 horas, né? Entendeu? E eu gosto muito do quadro da lata, né? Só que é o seguinte, quando chega a vez do CH ou do Tigrão, aí você pergunta de quem é a vez, né? E o Tigrão, ele é esperto, rapaz. Ele fica apontando o dedo que é o CH primeiro, né? Eu sugeri assim, não sei se vocês aceitam aí, né? Antes de você fazer a pergunta, você põe 2 papelzinhos dentro da lata, o 01 e o 02, né? Quem sair com o 01, né? Responde primeiro, tá certo? Assim acaba a polêmica do Tigrão tá apontando o dedo, tá certo, Batista? Uma boa tarde para você aí, tá bom? Para vocês aí, aqui é o Acácio de Hortolândia. Mas eu gosto do quadro aí pra caramba, beleza, Batista? Beleza, Cássio, um abraço para você, muito obrigado pela ideia. Vou levar em consideração a sua ideia e fazer um sorteio, né? Para evitar a miguelagem, para ver quem é. O problema é justamente esse, né? O cara que responde primeiro, aí o segundo já fica matutando, botando os neurônios para rodar, para ver se acerta a pergunta. Valeu, muito obrigado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Pô, o ouvinte tá querendo derrubar o CH, coitado, ele que fica me apontando. Eu não, se é o meu dia, eu nunca apontei o dedo pro CH, você sabe disso. Eu, do jeito que vier, 3 palitos. Aqui esse negócio de apontar o dedo aí, cara, mas tá dando uma celeuma, mas tá dando um falatório que você não imagina. Você vê que o ouvinte já sacou, falou, pô, acaba com isso aí, pô. Bota o cara pra jambrar. Mas é tudo culpa do CH. Ele quer que eu responda primeiro todo dia, porque daí ele me copia, entendeu?
Ele vai sempre na minha, ele vai sempre no reboque. Então, companheiro, eu acho que a ideia é boa. Vai no sorteio e pronto. Só que o dia que ele não tiver a possibilidade de responder depois de mim, aí eu vou atrás dele. Ele vai ver o que é bom o Tigrão atrás dele. Aí ele vai ver só como é que é o negócio. Bom, enrolations à parte, né, Batista? Boa sugestão do ouvinte. Achei muito legal. Só que daqui a pouco o Na Lata ele vai ocupar praticamente o programa inteiro, né? O programa inteiro. Porque já tem as perguntas. Depois tem a sequência, além da pergunta mestre. Agora vai ter que ter um outro sorteio. O Na Lata vai ter uns 45 minutos. Fala, galera, Bugrino. Eliel está de volta ao Guarani. Após rescindir com o Água Santa, ele está de volta. Para você, ele retorna ao brinco para 2 pontos. Assumir a titularidade, brigar pela titularidade, ser reserva e utilizado apenas em casos de urgência ou para ser emprestado novamente. Nossa, quanta opção. Não, ele vem para compor o elenco e para brigar por titularidade na minha avaliação. Macaca ainda não anunciou nenhum reforço para a sequência da Série B. Na sua opinião, quais os 2 setores em que a Ponte mais necessita de reforços atualmente? Meio-campo e ataque, CB. Que é isso aí, ô Tigrão? Isso aí é um chroma key que você arrumou aí para participar do programa? É um chroma key e a gente está ajustando. Tá ajustando? Ainda estamos ajustando. Mas eu do estou jeito que botando tá, não tá aqui bom, no quadro grande do YouTube, porque no meu retorno na tela do computador, eu vejo invertido, tá? Então, a gente ainda vai ajustar, porque nós fizemos esse trabalho aqui, mas sem estar no ar. Então, fora do ar estava perfeito, e aqui eu vi que não está ainda. Mas nós vamos ajustar e nos próximos dias estaremos com um chroma key aqui, sensacional e padrão, e teremos vários cenários para o programa, para o Esporte em Debate, um cenário para jogos do Guarani e um cenário para jogos da Ponte. Sempre, claro, com a logomarca principal e a logomarca mãe, né, da Rádio Bandeirantes. Mas aí, jogo da Ponte, identificado o chroma key Ponte, num cenário de futebol. Jogo do Guarani. É isso aí, Batista. Você me chama às vezes ao invés de analógico, né? Mas eu, às vezes, também digitalizo. Beleza? Então, enquanto não arruma aí, você não pode voltar ao cenário anterior, né? Que estava melhor do que isso aí, hein? Não posso. Nesse momento eu não posso. Caramba. Negócio realmente, olha, é o seguinte, e o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Ali, atrás, imediatamente atrás do Cemitério da Saudade. Faça o orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 até às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br.
17h37, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. A Ponte Preta está necessitando de arrumar essa defesa. Esse meio campo está terrível. Meio campo muito fraco. Não tem volume de jogo no meio campo. E a defesa bate muito cabeça lá atrás. André Vanderlei, João Pessoa, Paraíba. Abraço, muito obrigado. Eloir Pianca. Boa tarde, Batista. Avisa o Tigrão que a mão dele está aparecendo só com 4 dedos. Abraço, Eloir Pianca. Então, o Tigrão tá faltando pedaços do Tigrão no ar. Mais um ouvinte, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa noite, Batista. Falando do Eliel, eu creio que ele já teve... ele já jogou, teve vários jogos que ele fez. Eu não sei se foi com o Daniel Paulista, com o Moser. O Eliel já teve partidas que ele fez, partidas boas, né? Pro Guarani. Então, assim, eu penso que o Eliel poderia ser um reserva para emergência, né? E você sabe, tem alguma informação, Batista, se vem algum lateral esquerdo ou mais um meio de campo de beirada ou um meio mais avançado? Edson Guilherme de Hortolândia. Abraço, Batista. Abraço, muito obrigado. Ponte precisa dar mais peças ao Nelsinho. Lateral direito e esquerdo, um volante que saiba jogar. Um meia para ajudar o Elvis e 2 atacantes. Isso se nenhum dos titulares sair. Muito obrigado. Faltou o seu nome, faltou assinar. Final do telefone 3366. Assina aí, tá? Mande um nominho pra gente falar aqui. Boa tarde, jovens. A Ponte precisa de 2 laterais, um direito e um esquerdo. Um primeiro volante, um meia, um atacante de área. Carlos. Abraço pra você, Carlos. Muito obrigado. Boa tarde, vocês 2 estão arrasando de preto, viu? Moacir Cavanha. Tem impressão de que não é para o nosso programa, né? Poderia até ser, mas estou de rosa. E o meu querido companheiro, o Tigrão, está... Fiquei com dúvida qual é a cor da camisa dele, porque o chroma key dele está misturando, né? Então não sei direito qual é a cor da camisa dele, mas me parece que é meio esverdeado, é um preto esverdeado. Mas em todo caso, muito obrigado aí pela sua participação, Moacir Cavanha. 17h41, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. E a quarta-feira foi de boas notícias, vindas do Departamento Médico da Macaca. Batista, técnico Nelson Batista, ganha mais opções para escalar o time para o jogo da próxima sexta-feira contra o Brusque. Foram liberados pelo Departamento Médico o atacante Gabriel Novaes, o lateral Gabriel Risso, o volante Dudu Vieira, o lateral Jean Carlos, o zagueiro Nilson Júnior e também o Everton Brito. O atacante, todos estão à disposição do Nelsinho, caso ele queira escalar algum deles, né? O caso que envolve um pouco mais de cuidado é do Gabriel Novaes, né? Até porque ele fez aquela cirurgia no braço, então precisa de uma proteção adicional, mas se precisar vai também para a batalha o Gabriel Novaes. Boas notícias para o técnico Nelsinho Batista. Jogo difícil contra o Brusque, né? Lá no Gigantão das Avenidas em Itajaí. O zagueiro Sérgio Rafael comenta sobre o estádio, sobre o campo lá do Brusque e projeta o duelo da próxima sexta-feira. A gente sabe da dificuldade que é jogar num campo que não tem tanta qualidade para jogar, mas o campo vai estar igual para os dois lados.
Espero que a gente possa fazer um grande jogo, uma grande partida e que a gente saia com resultado positivo. Confronto contra o Brusque da Ponte Preta, mais um fora de casa. E é um desafio, né? A Macaca quer quebrar aí um jejum nesta temporada, nesta Série B. A Ponte ainda não conseguiu vencer nenhum jogo fora de casa, nem com o Brigatti, nem com o técnico Nelsinho Batista. Batista conseguiu, Nelsinho Batista, 100% de aproveitamento jogando em casa, mas ainda não venceu fora de casa. Aliás, o único ponto conquistado fora de casa foi exatamente no derby da última rodada contra o Guarani no Brinco. E o Sérgio Rafael faz uma análise, um balanço do trabalho do técnico Nelsinho Batista até aqui. O trabalho dele vem trabalhando, né? Tá evoluindo aos poucos, né? A gente tinha muita dificuldade de organização, né? E vem acertando isso. Acredito que a gente está ganhando mais confiança, principalmente em casa, né? E está dando sequência a alguns jogadores. O que dificultava antes era a gente estava sempre mudando, né? Essa questão de formação, jogadores. Por mais que a gente tenha tido dificuldade com perda de muitos jogadores no momento, né? Que dificulta o trabalho dele, a gente vem crescendo. E eu, particularmente, tenho aprendido muito com ele. Para o jogo da próxima sexta-feira, Batista, o técnico Nelsinho não terá o goleiro Pedro Rocha. Está suspenso, 3 cartões amarelos, né? Primeira vez que o Pedro Rocha vai deixar o gol da Ponte Preta na temporada. O William e o Luan estão brigando por esta vaga aí no gol titular da Ponte Preta. Outro jogador fora, o Igor Inocêncio, também suspenso com 3 cartões amarelos. É desfalque certo. Fechando as palavras do Sérgio Rafael, ele comenta sobre as diferenças de jogar dentro e fora de casa, dentro daquilo que eu disse há pouco, né? A Ponte ainda não conseguiu vitórias fora de casa. O Sérgio Rafael fala dessa diferença de atuação dentro e fora do Moisés Zucarelli. Eu acredito que em casa toda equipe é mais forte, né? Tem o apoio da própria torcida, tem a questão de se você está viajando, está fora também, outro clima, outro campo, você não está acostumado. Acredito que isso dificulta, né? Mas é mais a questão de atitude, né? Às vezes você tem que ter um pouco mais de atitude fora de casa para agredir, ser mais ousado, impor mais o seu ritmo de jogo, e a gente não tem conseguido fazer isso da melhor forma no momento, mas acredito que essas coisas vão mudar. Palavras, portanto, do zagueiro Sérgio Rafael. Quem sabe, né? Sexta-feira seja a primeira vitória da Ponte Preta fora de casa contra o Brusque. Informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. 17h45, Iga Atacado. É preço baixo e ofertas sensacionais. É para você economizar com produtos no atacado e no varejo. Confira a grande variedade e qualidade em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos frios, produtos de higiene, de limpeza, mercearia. Tudo nas lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aproveite preços imperdíveis. Arroz Pileco Nobre 5 quilos, R$ 31,90. Molho de tomate Cepera, 390 gramas, R$ 2,98 cada. Suco de uva Aurora Integral, 1,5 litro, R$ 18,49. Queijo mussarela Litoral, peça ou pedaço, R$ 32,98 o quilo. Essas ofertas valem até segunda, dia 8 de julho. E o Iga Atacado aceita cartão alimentação para o pagamento das suas compras. Você tem inúmeras bandeiras. Você vai ver todas as bandeiras acessando iga.com.br. O Iga Atacado vai inaugurar em breve a sua nova loja em Campinas, pertinho de você, na região do Satélite Íris, no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy do Lope. Quer trabalhar na nova loja do Iga? Então envie um currículo, o seu currículo para seleção@iga.com.br. Não tem cedilha, não tem o tio, então fica Selecal. Selecal@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis e com muitos benefícios.
Faça parte do time do Iga Atacado. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial ao nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia hoje, porque o tempo urge. Fala, galera. Eliel está de volta ao Guarani após rescindir com Água Santa. Para você, ele retorna ao brinco para assumir a titularidade, brigar pela titularidade, ser reserva e utilizado apenas em casos de urgência. Eu estou surpreso com essa notícia, sinceramente. Ele colocado à margem agora chega como solução dos problemas, porque ninguém é contratado numa janela de meio de campeonato para ficar encostado aí. Curioso. Eu não tenho a mínima ideia. Agora, bola ele não tem para resolver o problema da lateral esquerda do Guarani. Vamos aguardar. E tomara esteja errado, que ele chegue e seja o melhor jogador do elenco daqui para frente. Mas estou pagando para ver. Macaca ainda não anunciou nenhum reforço. Na sua opinião, quais os dois setores em que a Ponte precisa mais de reforços? As laterais, principalmente a lateral direita, e precisa de um meia para o Elvis descansar de vez em quando. Esses são os principais setores ou as principais contratações que a Ponte deveria priorizar. Batista. São 17h49 em Campinas. Está dizendo aqui o ouvinte, boa tarde, aqui é o Marcelo. Por favor, perguntei ontem por onde anda o Eliel da Ponte. É o seguinte, amigo, Marcelo, você não disse qual Eliel, né? Você falou por onde anda o Eliel. Tem o Eliel da Ponte, tá no Cuiabá, marcou um gol esses dias aí. E o Eliel do Guarani, lateral esquerdo, que estava no Água Santa. Agora, você está identificando Eliel da Ponte. A Ponte negociou com o Cuiabá, né? Vendeu os direitos econômicos, portanto, o Eliel não pertence mais à Ponte. Pertence ao Cuiabá. Está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom? Abraço para você. E você, Marcelo, tô vendo aqui pelo seu WhatsApp, você tem um apelido que é o apelido ao qual a família do Tigrão chama ele. É? Doni. Doni é um apelido do Marcelo. Xará. Olha aí, Batista, olha aí agora como que deu o fundo aí, você dá uma avaliada agora. Agora eu tô com aquela da Band Raiz, né? Aí o Chroma Key, obviamente, que dá uma... Ele fica com... Quando eu olho para cima, é porque eu tô olhando numa tela grande aqui. Agora, olhando para a câmera do computador, a gente aqui ensaia no ar, não tem problema. Tá vendo aí, ó? Agora com a branquinha aí, acho que deu uma melhorada. E é só não ficar mexendo que nem sagui aqui, pulando de galho em galho, que a imagem fica absolutamente estabilizada. Aí você vai me falando aí qualquer coisa. Um braço seu sumiu, né? Mas não sumiu, é porque ele tá indo na fisioterapia, né? Não aqui, é fisioterapia, é que você mexe aí você fica no ar só com o braço, não tá agora cortado, eu tô vendo. lá. Olha lá, agora ele voltou. Não, perfeito. Isso daí é a característica do software. Realmente está parecendo que eu tenho... Não, Deus me livre, que eu não tenho aquele braço ali. Nós vamos ajustar, Batista, vamos ajustar. Eu vou derrubar por hoje e depois a gente ajusta, porque eu estou aqui com uma TV grande no YouTube e realmente estou confirmando tudo isso daí que você está dizendo. Mas a gente vai ajustar para ficar bacana. Por hoje está feito o teste, eu vou voltar à situação anterior. Câmbio Muito final. obrigado, Tigrão, agradeço de coração. E os ouvintes também, né? Agradecem. Ter o Tigrão faltando um pedaço não é legal. Me causou uma impressão ruim, rapaz. Muito estranha. 17h52. Vamos analisar, né? O time da Ponte.
teve hoje boas notícias, hein? Jogadores que estão já treinando, retornando, então o Nelsinho vai ficar com mais possibilidade de escalar um time para o jogo diante da equipe do Brusque. Claro, evidentemente que os jogadores que estão com problema de cartão não tem jeito, né? É o caso do Pedro Rocha e o Igor Inocêncio. Esses dois aí efetivamente estão fora. Obrigatoriamente vão cumprir a suspensão. Mas o Gabriel Risso já voltou a treinar. Dudu Vieira treinou normalmente. Gabriel Novaes também voltou a treinar. Enfim, jogadores que estavam com problemas. Então, por exemplo, Dudu Vieira, se não tem o Igor Inocêncio, ele seria o lateral no derby, só não foi devido ao problema de virose. Tá curado, tá tudo certo, já treinou hoje normalmente. Então pode ir com o Dudu Vieira na direita e o Gabriel Risso tá retornando, é o lateral esquerdo. Tá resolvido um problema que ontem nós debatemos aqui, problema seríssimo, que teria o Nelsinho Batista para escalar o time. E os jogadores que estão retornando vão dar a ele a condição de escalar um time, que na medida que ele tem um número maior de jogadores, ele tem possibilidade de entrar com um time melhor e, consequentemente, conseguir aí a sua primeira vitória fora de casa. Vamos lá, CH, boas notícias aí para a Ponte Preta em CH. Não há dúvida. Boas notícias, né? Principalmente em termos de mesmo que seja improvisação, legal, você contar pelo menos com o Dudu Vieira, enfim, esse povo todo, né? O elenco é curto e qualquer reforço é bem-vindo nesse momento. A dificuldade, eu acho que ela é grande. Jogar contra o Brusque fora de casa, mesmo não sendo no seu estádio, é complicado, mas está aí uma oportunidade que a Ponte tem para poder desenvolver o melhor trabalho fora de casa. Dentro de casa, sem problema, o time está indo bem nas mãos do Nelsinho, agora fora de casa precisa melhorar. E está aí a oportunidade. O Brusque está muito irregular, fazendo o início de campeonato ruim. A Ponte ainda precisa de estabilidade. O time ainda não me convenceu, não convenceu a maioria das pessoas que analisam o trabalho. Como nós estamos chegando, né, se aproximando do final do primeiro turno, tudo dentro do script. Nelsinho começou outro dia, não montou esse time, então agora, talvez com alguns reforços, o time vai ter efetivamente mais a cara dele. Mas para essa partida, esse problema nas laterais, né, Batista, é algo que preocupa. O time não pode, e tenho certeza que a Ponte está atenta a isso e vai ao mercado buscar jogadores para poder compor o elenco no mínimo aí, né? Não pode, né, ter esse problemão que tem nas laterais, ter que utilizar zagueiro do lado do campo, isso tá errado. Eu sei que na posição existe uma carência no mercado, mas a Ponte tem que dar um jeito de resolver esse problema. Agora, para essa partida contra o Brusque, só a volta do Dudu Vieira já é uma grande notícia. Não é? Ele não é nenhum especialista, não é um lateral que vai propiciar, né, ofensividade pelo lado direito, mas é um cara que sabe jogar na posição, tem bom preparo físico, recuperado. Eu acho que a notícia é muito boa, não é só boa não, viu, Batista? E para você também, Tigrão, falando aí a respeito da possibilidade de contar com mais jogadores na partida contra o Brusque. E gostaria também que você analisasse, porque o Everton Brito fez um bom campeonato paulista pela Inter, veio cercado de uma boa expectativa, mas não teve minutagem, não teve oportunidade. E a informação é de que ele pode sair agora na janela do dia 10. Abre a janela no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro. Então, gostaria também de uma análise sua, né, a respeito do Everton Brito. Ele está à disposição, tem contrato, evidentemente, com a Ponte, até para o próximo jogo. Mas especula-se que ele deverá ser liberado, hein, Tigrão? É uma pena, esse jogador me deixou uma ótima impressão quando estava servindo a Inter de Limeira, né?
Ele fez boas partidas, um jogador de velocidade, com muita facilidade para atuar, tanto na beirada, como fazendo a diagonal e vindo por dentro, e vindo fechando no sentido da grande área. E para mim é uma surpresa muito negativa isso daí, do jogador não ter emplacado. Praticamente não jogou nenhuma, salvo engano de minha parte, não jogou nenhuma. Eu não sei, né? Mais ou menos está acontecendo, mal comparando, está acontecendo com o Everton o que aconteceu com o Zé Mário, né? Vem muito credenciado, muito elogiado, belo campeonato pela Inter, lá com o Júnior Rocha, e aí na Ponte a coisa não fluiu, é uma pena, mas eu ainda insistiria, antes de liberar esse jogador para a janela, eu ainda insistiria um pouquinho com o jogador agora, obviamente, na sequência do campeonato. Ah, mas se não liberar na janela, não libera mais, mas a janela não fecha amanhã. Que tal experimentar um teste com o jogador, se a coisa não estiver fluindo bem no ataque, na próxima partida contra o Brusque, ou na próxima, depois do Brusque? Eu gosto muito do jogador, vi boas apresentações dele defendendo a Inter, mas não estou vendo os treinamentos e aí eu não posso, obviamente, contestar a decisão da comissão técnica da Ponte. E as demais notícias, claro que para quem teve todo o problema que teve de problema no mesmo setor, né, de desfalques, no mesmo setor as laterais, agora que o Igor Inocêncio não vai poder jogar, ele jogou na lateral esquerda no derby, e agora ele vai atuar não vai atuar, está suspenso, melhor dizendo. Ele está fora de combate. Mas voltando o Luiz Felipe, bacana, está coberto o setor pelo lado direito. E voltando o Risso, fica coberto o setor que vinha sendo ocupado pelo Igor Inocêncio. Grande notícia. Claro que não é como ter os dois titulares absolutos, que hoje são Igor Inocêncio na direita e o Gabriel Risso na esquerda, mas, aliás, quem volta é o Dudu Vieira, né? Não é nem o Luiz Felipe, é o Dudu Vieira. O Dudu Vieira brinca bem por ali, vai dar conta do recado, fecha muito bem o setor. E o Inocêncio parece ter se adaptado muito bem ali à lateral esquerda, inclusive tendo sido eleito o craque do jogo ao lado do Castro, na vitória da Ponte em Campinas, no jogo que antecedeu o derby contra o Ceará. Então, muito boa notícia. Deve ser isso, então. Dudu Vieira na direita e pela esquerda o Gabriel Risso, porque ainda não dá para o Luiz Felipe, e também a questão da suspensão aí do Igor Inocêncio. Excelente notícia, a Ponte entra com a linha de 4 muito bem fechada. Batista. 18 horas em Campinas. Para tudo agora para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. 18:01, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Está chegando uma nova loja do Iga Atacado para você, morador de Campinas. Em breve, no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy Dunlop. O Iga está contratando. Envie o seu currículo para seleção@iga.com.br para mais de 250 vagas, com muitos benefícios: assistência médica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade e muito mais. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa América. Estão definidos os duelos das quartas de final da competição. Ontem, Brasil e Colômbia empataram por 1-1. Com este resultado, o Brasil termina na segunda colocação do seu grupo. Os confrontos serão os seguintes: amanhã, 22 horas, horário de Brasília, tem Argentina e Equador. No sábado, às 19 horas, Colômbia e Panamá. No sábado também, às 22 horas, jogam Uruguai e Brasil, os duelos das principais seleções que estarão envolvidas na Copa América. Eu destaco agora a Eurocopa, definição também dos confrontos das quartas de final. Sexta-feira, 13 horas, tem Espanha e Alemanha. Também na sexta-feira, às 16 horas, jogam Portugal e França. No sábado, Inglaterra e Suíça jogam às 13 horas e às 16 tem Holanda e Turquia. Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje, abertura da 14ª rodada. Às 7 da noite tem Cuiabá e Botafogo. 8 da noite, Criciúma e Cruzeiro, Vasco e Fortaleza. 9h30, Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Paranaense e São Paulo, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense. Na quinta-feira, às 7 da noite, Bahia e Juventude, Grêmio e Palmeiras. 8 da noite, Corinthians e Vitória, além de Fluminense e Internacional.
Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta volta a campo amanhã pela 14ª rodada, 9 da noite. Joga contra o Brusque, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí. O Guarani volta a campo no domingo, 18h30 no Brinco, para encarar o Sport. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. 18h09. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil está bem pertinho de você. Seja você um profissional ou entusiasta, a loja do Mecânico é o lugar ideal para encontrar tudo o que você precisa, oferecendo uma ampla variedade de produtos. E atenção, confira as ofertas exclusivas para ouvintes da Rádio Bandeirantes, na loja do Mecânico mais próxima de você. Parafusadeira furadeira de impacto da Deco, R$ 299,90. Compressor de ar da Forte-G, 10 vezes de R$ 239,90. Essas promoções valem até 6 de julho. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Rádio Bandeirantes. Batista Richard Rios está jogando futebol de alto nível. Com certeza deverá haver propostas de clubes europeus. Palmeiras não deve recusar. Qual percentual pertence ao Guarani? Uma graninha sempre é bem-vinda. Sérgio, do Swiss Park. Guarani tem 20%. Todas as vezes que vou falar a respeito do percentual, eu tenho que conferir aqui, né? Pedir para o Fábio Araújo que me mandou a planilha com todos os percentuais. Então vamos ver aqui. Richard Rios Montoya. Guarani tem 13,34%, é isso? É Richard Rios. Vamos ver, né? Se realmente é isso. Porque a última vez que eu falei a respeito disso, eu disse que era 20%. Então é 13,34%, de acordo com o presidente do Conselho Fiscal do Guarani.
que é o Fábio Araújo. Aí, o Batista, às era vezes... 15, aí baixou então, de acordo com a colocação aqui dele, né? De acordo com a planilha, 13,34%. O que acontece aí é que às vezes o próprio clube vai comprando mais um pedacinho, né? É negociado, tinha 20, vou pegar mais 5 aí, tá? Às vezes para dar uma oxigênio. Não estou dizendo que aconteceu isso não, mas é muito comum. Então quando foi feito o negócio, 20. Olha, a gente tem interesse aqui em vender mais uns 5% porque é necessário dar aquela oxigenada básica no caixa. Vocês topam? Vamos negociar? Pode ser que tenha sido por aí ou não. Acho que sim, deve ser isso. Eu não tenho essa informação para afirmar que isso é verdadeiro, mas é uma prática comum, né, dos clubes menores quando fazem o negócio com um jogador com um clube grande. Do porte, por exemplo, do Palmeiras. Eu acho, Batista, que 20% é o Gabriel Menino. Pode olhar na planilha aí. Eu acho que 20% é o Menino, né? E o Rício era um percentual menor aí, sim. O Gabriel Menino também, nada impede que a qualquer tempo o Guarani também negocie mais algum percentual do jogador, havendo necessidade, como sempre, tem necessidade de oxigenar o caixa. Correto. Gabriel Menino, também... 20%. Quanto? 20. Então é o Menino que é 20. Daqui a pouco pode o Palmeiras falar, a gente vai vender, mas antes de vender, que gostaríamos de comprar mais 5 dele, você fica com 15. Ora, dependendo de qual for a proposta do Palmeiras, pode ser viável. É absolutamente natural isso, e não é com Guarani e Palmeiras. Isso é corriqueiro dentro do futebol brasileiro e até do futebol mundial. No ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira. O chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim! Apenas R$ 7,90. O chopp Tulipa de 300 ml. E tem mais. No pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml da marca Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. Beba com moderação. E tem promoção de pizza para viagem só por R$ 58,90. Sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada para viagem. WhatsApp 97410-6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na rua Boa Ventura do Amaral, 788. Tem estacionamento em frente, para facilitar a sua vida. Ponto 10, pizzaria e restaurante. 18h15, informações do Guarani, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo no próximo domingo, novamente jogando em casa, no Estádio Brinco de Ouro contra o Sport. Sequência desta Série B do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, recuperação é a palavra de ordem pelos lados do Guarani. Afinal, o Bugre segue no martírio da lanterna desta Série B do Campeonato Brasileiro. Tem apenas uma vitória até aqui na competição e precisa urgentemente da reabilitação. Para esta partida do próximo domingo, meu caro Batista, o técnico Pintado não vai ter 2 jogadores importantes, Ele não vai contar com o lateral direito Diogo Matheus, recebeu o 3º cartão amarelo no derby contra a Ponte Preta. Não vai ter também o Luan Dias pelo mesmo motivo, suspensão por 3 cartões amarelos. A expectativa fica pela volta do Heitor, a lateral direita. Heitor está entregue ao departamento médico e resta saber qual será a opção aí do técnico Pintado para a vaga do Luan Dias.
Até porque falta no elenco bugrino meias de criatividade, né? E também não serão somente esses dois os desfalques. Até porque o João Victor, atacante, foi expulso contra a Ponte Preta, vai ter que cumprir suspensão automática. Então são 3 baixas, praticamente uma em cada setor. Uma na defesa com o Diogo Matheus, uma no meio com o Alan Dias e uma no ataque com o João Victor. Enquanto volta suas atenções para o jogo do próximo domingo, o técnico Pintado, o departamento de futebol do Guarani segue focado em busca de reforços, né? Contratação de jogadores para a chamada janela de inverno, a janela de transferências que vai se abrir no próximo dia 10. Mas o nome surgiu na pauta de interesses do Guarani. Trata-se de Pablo Roberto, atacante, 24 anos, que joga no futebol de Portugal. Foi revelado no Atlético Goianiense, passagem também por Vila Nova, Bahia e Remo. É um jogador que interessa ao Guarani, tem outros clubes interessados também, mas pode pintar como novidade o Pablo Roberto. O Guarani está reformulando bastante o elenco, começando pelo sistema defensivo, né, Batista? Já acertou com o Matheus Salustiano, com o René Santos, né, 2 zagueiros, e até por isso, outro nome que deve surgir com força é do Wanderson, aliás, nome que a gente já havia adiantado, né? Zagueiro de 33 anos que está saindo do Mirassol, mais um reforço deve ser do Guarani para a sequência da temporada. Como naturalmente, com a chegada de jogadores, o grupo vai ser diminuído, alguns nomes já na pauta de saída do Guarani. Caso, por exemplo, do zagueiro Ryan, que está acertando aí a sua saída, tem propostas do Londrina e também do Náutico, além deles, Douglas Borges, Lucas Adel e Pedro Henrique também podem ser liberados pelo Bugre nesta janela que se abre na próxima semana. Informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes até os últimos lançamentos da marca Volkswagen. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária Germânica seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e com a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para que você encontre o que melhor se adequa à sua rotina ou então ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a Germânica mais próxima. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Bandeirantes. 18h20, aí Tigrão, o que você está achando aí dessas contratações do Guarani, hein, Tigrão? Bom, vou aguardar um pouquinho, né, Batista, para ver o rendimento dos jogadores. O jogador também que estava fora do país é natural ele ter um tempo de adaptação maior, não chega jogando, porque é ritmo de treinamento, alimentação, aquilo tudo. Esse moço aí que o Catarino especulou agora, do qual nós já falávamos ontem, o próprio Catarino falava, aliás, estou muito feliz porque a voz do Catarino está quase normal, né, Batista? Eu acho que você mandou aquela escova que enfia dentro da garganta, aquela de limpar copo, né? De limpar garrafa, que enfia aquela escova assim redonda e gira ela na garganta, que você empresta para mim de vez em quando. Acho que você mandou lá pro Catarino, já deu uma limpada, botar quase 0 bala, hein? Felizmente. Ele foi guerreiro, né? No guerreiro. Derby, uma gripe violenta. Violenta. E ele segurou a marimba lá. Afetou a voz até diretamente. Pensar que não ia dar, mas ele segurou até o fim. Foi guerreiro.
Guerreiro. Quem tá assim há praticamente 15 dias é o meu filho, que teve a gripe forte. A gripe já cedeu, já não tá transmitindo mais, mas a voz ficou afetada, cara. É uma característica dessa virose aí que tá dando aí em forma de gripe, né? Que afeta e afeta muito e deixa o paciente com essa rouquidão. Mas o Catarino foi muito guerreiro, tá de parabéns. Fez o derby com o mesmo brilhantismo de sempre, mesmo com a limitação física que estava, né? Então, só falando mais um pouquinho aí do Pablo Roberto, ele foi revelado no Atlético Goianiense, mas ele já rodou, né, bastante aí, jogou no Bahia, ele jogou também na Portuguesa do Rio de Janeiro, jogou no Remo, né, e jogou no Vila Nova. E no Vila Nova é que ele acabou aparecendo um pouco mais. Ele foi vendido para esse Casa Pia por 1,2 milhão ou milhões de reais. 1,2 milhão de reais. Certo? E esse valor é referente a 80% dos direitos econômicos. 80%. Portanto, 20% ainda são do Vila Nova. E ele teve um confronto aí de Copa do Brasil no ano passado contra o Corinthians, de mata-mata, e ele foi muito bem, mas muito bem mesmo. Aí gerou interesse de alguns clubes, algumas especulações, até do Flamengo. Mas acabou nada se concretizando. Ele é um meia ofensivo, 1,83 m, meia barra atacante, e tem contrato com o Casa Pia de Portugal até julho de 2027. 2027. E esse clube tem 80% dos direitos econômicos dele, portanto vem por empréstimo para o Guarani. Ele que é mineiro de São Francisco. Essa eu não conheço, teria o maior prazer em conhecer. Mineiro de São Francisco. 1,83 m, portanto um meia alto, que chega à frente, não é meia de articulação, é meia ponta de lança. E importante essa característica, ele é destro, não é canhoto, é destro e tem boa chegada à frente, é um jogador que pisa bem na área, como gostam de dizer aí os mais modernos. Essa a nova possibilidade de negócio aí do meio campo para frente, para o Guarani aí na janela de transferência, também um jogador que está vindo da Europa, está vindo do futebol de Portugal. E para você, CH, 18h24, você vê com reservas ou acha que o Guarani está fazendo bons investimentos? Além desse jogador citado pelo Tigrão, Wanderson, jogador que estava no Mirassol, já está treinando no estádio Brinco de Ouro. O Guarani ainda não anunciou 2 até agora, mas evidentemente, né, que nos próximos dias estará anunciando. A janela abre só no dia 10. E o Wanderson, zagueiro, já está treinando em CH. São reforços que o Guarani tem condição de contratar. É uma prateleira abaixo, é o que o mercado apresenta. O Guarani não vai fazer loucura, porque nem pode fazer loucura. São jogadores que podem ou não dar certo, não é em cima do muro. Alguém imaginava que o Chay fosse esse fiasco que foi? Luan Dias. Todos nós, quando anunciados, todos nós comemoramos aqui, no bom sentido, né? Analisando os atletas que viriam para o Guarani. 2 meias, nenhum deu certo. Agora que parece que está dando mostras que pode ter uma regularidade o Luan Dias, porque fez um bom derby. Mas foi apenas uma partida. Então esse rapaz aí, de nome composto, eu fiz uma pesquisa rápida dele, eu não lembro do jogador, só que ele jogou primeira divisão do Campeonato Português. O Casa Pia joga e fez 30 partidas. Fez gol, deu assistência. Eu só não sei se ele é lento, porque eu não lembro do atleta. Ele tem uma altura legal, tudo, mas ele tem recomendação. Não é? Tem mais do que um time atrás dele. Então é um atleta que nesse momento, tá? Foi assim no passado e nesse momento tem mais gente querendo o jogador. Então, teoricamente, me parece uma boa, mas o restante é um grande ponto de interrogação. E essa é a possibilidade do Guarani.
É a possibilidade de mercado. Quando você vai nessa prateleira buscar jogador, você corre risco, não tem jeito. Porque o jogador que é indiscutível, ou ele está empregado ou custa muito caro e o Guarani não pode contratar. O ponto positivo de tudo isso é que o Guarani está buscando jogadores justamente nos posicionamentos que precisa. Precisa resolver o problema das laterais. Aliás, o Guarani precisa contratar em todas, né? Mas principalmente e urgentemente na zaga. E ali na primeira e segunda volância. Então o Guarani está indo pelo menos nas posições que estão apresentando problema. Isso é o ponto positivo. Agora, se vai dar certo ou não, eu quero sinceramente, Batista, aguardar. Aguardar com cuidado, com tranquilidade, para ver se as coisas se encaixam. Mas pelo menos o Guarani está se mexendo. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse o site aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato, né? Sato pai, que é o Antônio Sato. E o Sato filho é o filho do Antônio Sato. Sato pai e o Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 18h29, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18h35 em Campinas. Grande abraço para o Gustavo Martinez. É um abraço para o Gustavo Martinez, que é o CEO da Newcastle Escola de Idiomas. Me convidou e eu estarei no próximo sábado à tarde fazendo uma palestra no Hotel Nacional Inn, em Campinas. Lá na sexta e no sábado estarão grandes palestrantes do esporte: Oscar Schmidt,
o Mão Santa, o maior de todos no basquete, Silas, que é um exímio palestrante. É o Silas, que é irmão do Eli Carlos, trabalhou conosco, tá morando no céu já há algum tempo, o Eli Carlos. E o Silas foi um grande jogador, né? Seleção brasileira, pertenceu ao São Paulo Futebol Clube, entre outros clubes. E ele estará palestrando. André Heller, medalha de ouro com a seleção brasileira, vôlei. E eu, são estes os que estarão palestrando e que são do esporte. Claro, não sou atleta, né? Eu sou da comunicação esportiva. Falei de 3 atletas. E eu, do esporte, né, do futebol, comunicação esportiva. Mas teremos grandes palestrantes de várias áreas. A Poliana Batista Tomás, que é a minha filha, também foi convidada. Ela é mestre em educação. Estará também no sábado, mas na parte da manhã, fazendo uma palestra sobre educação. Então, muito obrigado ao Gustavo Martins, que é o CEO da Escola de Idiomas Newcastle. Estarei com muito prazer fazendo a palestra lá no Hotel Nacional Inn, aqui em Campinas. É a Convenção Nacional da Escola de Idiomas Newcastle. 18h38, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista e equipe da Band. É o Valentim, aqui do Nobre, Ponte Preta. Ô, Carlos Batista, me responda uma pergunta, se possível. Você deu no ar há dias atrás que a Ponte Preta ia trocar a iluminação para melhorar. Em que pé tá isso aí? Já trocou, não trocou? Vai trocar ou cancelou? Como é que tá isso aí? Um abraço, Batista. Bom programa para vocês. Fiquem com Deus. Abraço, muito obrigado. A Ponte vai trocar todo o sistema de iluminação. Já assinou o contrato, infelizmente. No dia que dei a informação, você provavelmente não estava na escuta. Mas eu dei a informação no dia em que foi assinado o contrato. O problema é que demora um tempo, né? Não é de uma hora para outra. Então o contrato foi assinado, a empresa fez um apanhado geral do material necessário para fazer a troca da iluminação e fez o pedido de todo o material. E demora mais ou menos aproximadamente 90 dias para chegar o material. Os holofotes, né, que não são holofotes, são luzes de LED de alta qualidade. O estádio Moisés Lucarelli terá 1.600 lux. A CBF, na Série A, exige 1.500 lux, mínimo de 1.500. Na Série A. Na Série B não tem exigência alguma. Mas a Ponte terá 1.600, ou seja, um pouco acima da exigência mínima para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se a Ponte subir, a iluminação já estará em conformidade com o mínimo exigido para a temporada do ano que vem. Então, isso deve estar fazendo mais ou menos um mês que o contrato foi assinado. Demora 90 dias, então já se passaram 30, mais 60, julho inteiro, agosto inteiro, setembro. Em setembro, a Ponte fará a troca da iluminação. Portanto, ainda em condições de utilizá-la no Campeonato Brasileiro deste ano, tá bom? Abraço, muito obrigado. Fala, Batista, todos os laterais que vieram esse ano foram piores que Eliel e Ludic. Mais um grande equívoco da diretoria. Tem que colocar ele para jogar e parar de improvisar. Alexandre do Taquaral. Abração. Alexandre está se referindo, claro, ao Guarani Futebol Clube. E eu concordo com você. Realmente, os que vieram
especialmente os laterais esquerdos. Nenhum convenceu, nenhum luziu. Todos tiveram o futebol eclipsado. Diz aqui o ouvinte Cachelli, é isso? Cachelli ou Cachelli. Cachelli, C-H-E e 2 L-Z. Deve ser Cachelli. Que o Tigrão está achando da Copa América? E aí, Tigrão, você foi citado pelo Cachelli. Hein, Tigrão? Hoje, né, Batista, a América é uma espécie aí de segunda divisão do futebol mundial. Quando a gente compara o futebol sul-americano, tem aí Panamá disputando, Canadá, né? Então misturaram aí a América toda, aí, a competição nos Estados Unidos, mas comparado com o continente europeu é submundo do futebol, né? Mas a maioria joga lá, mas quando vem, lá eles jogam 3 num grande clube, tem mais 8 bons, excelentes. Aqui vem 2 de um clube, 3 do outro, 2 do outro, aí vem 3 de um clube pequenininho, inexpressivo, aí tem 2 ou 3 do país. Eu não estou gostando do nível. Achei ontem que ficou patenteado que a seleção brasileira não tem capacidade de penetração nenhuma. Então a seleção brasileira que é a pentacampeã mundial, hein? A Colômbia está melhor que o Brasil, mas não é nada de excepcional também, né? Jogadores aí do Palmeiras, Fluminense e a maioria da Europa, né? Na verdade, a Argentina também, como atual campeã mundial, ainda não jogou um futebol de encher os olhos, e a minha opinião, resumindo, é essa: aquém da minha expectativa. Aliás, até a Eurocopa está aquém. Um ou outro bom jogo. A maioria, jogos abaixo do que era a minha expectativa, mas muito acima do nível técnico da Copa América, para mim, absolutamente comum, normal e abaixo do que a gente poderia esperar e exigir de seleções tão tradicionais. Melhor futebol da Copa América até agora, para mim, Uruguai e Colômbia. O ouvinte citou o Tigrão, mas quero ouvi-lo também, CH, a respeito da Copa América 2024. O que você está achando? Bom, Batista, eu achei que eu não estaria vivo para falar o que eu vou falar agora, mas estou vivo e vou ter que falar porque é a verdade, a minha verdade. O Brasil hoje, das Américas, é a 4ª força. É inacreditável, mas isso é verdade. Argentina em primeiro, Colômbia em segundo, Uruguai em terceiro. Coincidências ou não, os 3 ou as 3 seleções são dirigidas tecnicamente por 3 técnicos argentinos. É uma coincidência isso? Não. Mas esperar que a CBF tire o traseiro da cadeira e vá lá na Argentina humildemente ver o que eles fazem, porque esses cursos que a CBF ministra, está muito claro que acrescentam muito pouco. Sabe por quê? Qual treinador brasileiro trabalha fora do país? Em qual clube de expressão ou seleção? Tem alguma coisa errada, não tem? Deve ter, não é possível. Com tanto talento individual que nós temos, exportamos para o mundo inteiro e não consegue o Brasil fazer uma seleção organizada. O que vimos ontem foi um time mal treinado. E o Dorival tem capacidade. Ontem, o técnico argentino deu um nó na seleção brasileira, que não sabia sair jogando. Brasil jogando só com ligação direta. Vocês vão ver o que vai acontecer sábado, com o Uruguai, que no banco tem Loco Bielsa, que é o melhor de todos. Só assistir o Uruguai jogar. Pode acontecer que o Brasil vença o jogo? Pode, é futebol. Mas é improvável. Essa é a nossa realidade. E o que eu acho da Copa América, uma porcaria. Só serve para estragar o planejamento dos clubes que botam dinheiro, investem nos seus jogadores, para ter que emprestar para a CBF e ganhar dinheiro. E os clubes que investem,
querem os seus times fortes dentro do campeonato nacional e competições outras, são obrigados a ceder jogadores para um campeonato que não vale absolutamente nada. Essa é a minha opinião. 18h46. Quero mandar aqui um grande abraço, tá curtindo o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, Edson Baixinho, lá em Pedreira. O Edson Baixinho, todo ano, final de ano, ele faz um jogo de veteranos, de ex-jogadores. Já me convidou várias vezes, infelizmente, né? Final de ano é uma loucura. Mas um abraço para você, Edson Baixinho, aí em Pedreira. Ô Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, você falou que o Wanderson, o zagueiro, já está treinando, é isso? Sim. Então, o Wanderson é veterano já, né? 33 anos, mas eu vi uns vídeos do Wanderson. Aliás, o Wanderson, a gente não precisa muito recorrer à internet, que eu me lembro do Wanderson, talvez o seu melhor momento no América Mineiro e depois também jogando pelo Mirassol. Muito bem, muito bem. É um cara grandão de 1,86 m, destro também. Ele é baiano de Feira de Santana, deu uma pesquisada aqui. E o que mais me impressionou nele, porque às vezes o cara é grandão e não é bom de cabeceio, né, Batista? Acontece muito isso. Às vezes o cara é grande, mas não é bom cabeceador, não se posiciona bem. O que mais me impressionou nele foi a impulsão e o ótimo posicionamento de cabeceio nos vídeos que eu tentei dar uma avaliada aqui rapidamente, tanto bola aérea defensiva, como principalmente bola aérea ofensiva. Eu vi uns vídeos do Wanderson de Mirassol e também no América e na Ferroviária de Araraquara. E toda vez que tem um escanteio, o cara visado, a torre a ser atingida pela bola, o cara para o qual a bola é endereçada é o Wanderson. Por que isso? Que todos os treinadores de clubes diferentes fazem isso. Estou falando ofensivamente. Quando o time que ele está defendendo tem um escanteio ou tem uma falta lateral. Porque o cara se posiciona muito bem, é grande, 1,86 e tem ótima impulsão. Então eu não sei se ele de repente ganhar a posição aí, e não é muito difícil acontecer isso por questões óbvias, se ele vier a ganhar a posição, eu tenho a dizer para os amigos da Bandeirantes que o Guarani vai ganhar uma arma na bola parada ofensiva. Pode não dar certo, às vezes dá certo num clube e não dá no outro, mas me chamou muito a atenção sempre ele ser a torre buscada pela bola ofensiva em 3 times que eu vi vídeos: Ferroviária, América Mineiro e também o Mirassol. Só para dar uma enriquecida aí nessa informação que você passou, e que esse não tem erro, então, se já está treinando, daqui a pouquinho está inscrito. Ontem ele estava no banco do Mirassol, né? Então não sei se dá tempo para o próximo jogo. Deve ter chegado hoje a Campinas. É, que você falou que já está treinando, né? É, exatamente. Ele já está no estádio Brinco de Ouro. Então, certo, ok. Então, ontem ele estava no banco do Mirassol, deve ter vindo hoje para Campinas para, enfim, assinar o contrato, a documentação. Então não treinou ainda não. Documentação em ordem, né? Não treinou ainda não, mas se estava no banco do Mirassol, estava em condições de jogo. Exatamente. Se der tempo de inscrever, claro que pode estar à disposição para o jogo de domingo contra o Sport. Pelo menos eu vejo dessa forma. São 18h50 em Campinas, um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Todo dia é dia de economizar no IG Atacado. É preço baixo e ofertas sensacionais. Arroz Pileco Nobre, 5 quilos, R$ 31,90. Molho de tomate Cepera, 390 gramas, R$ 2,98. Suco de uva Aurora Integral, 1,5 litro, R$ 18,49. Queijo mussarela Litoral, peça ou pedaço, R$ 32,98 quilo. Ofertas válidas até dia 8 de julho. Acesse iga.com.br e confira mais ofertas imperdíveis. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro entre Atlético Paranense e São Paulo na noite desta quarta-feira, 9h30 da noite. 14ª rodada, o jogo será realizado na Liga Arena em Curitiba. O provável Atlético Paranense do interino Juca Botelho, com Léo Link no gol, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel, Eric, Fernandinho, Christian e Zapelli, Pablo, Julimar e Mastriani. O São Paulo do argentino Luiz Zubeldia com Jandrei no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Alisson e Nestor, Lucas Caleri e Ferreirinha. Apita o jogo carioca Alex Gomes Stefano. 9h30 da noite, a bola rola. Tem Atlético Paranense São Paulo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h54, Esporte em debate. FM 85,7. Faixa estendida. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você também pode nos ouvir nos aplicativos próprios da Bandeirantes e outros tantos, né? Que existem por aí. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, manda joinha aí pra nós. Manda like. Manda um like aí pra nós. Manda joinha. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Você escolhe o mecânico da sua confiança.
E as peças, aí você pode deixar por conta da Rocha Autopeças. Oferece qualidade e o melhor preço. rochaautopeças.com.br. Acesse, lá tem todos os endereços. Claro, você vai escolher a loja mais próxima de você. E tem também o número de WhatsApp de cada loja. Aí você pega o número de WhatsApp e, por mensagem, fala diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Batista, quantos Luxemburgo tem o Campos de Campinas hoje? Antônio do Jardim, boa. Tá faltando pedaço, hein? Tá aparecendo o Tigrão com o chroma key dele, hein? Tá faltando pedaço aqui na sua mensagem, o Antônio José. Batista, quantos Luxemburgo tem os Campos de Campinas hoje? E o Jardim deve ser Boa Esperança, né? Tô tentando aqui decifrar o que é que você quis dizer, mas não tô conseguindo. Acho que você terá que mandar hoje ou outro dia. Hoje acho que não dá tempo mais, né? Mas explicando um pouco melhor essa mensagem cifrada que você mandou aqui, tá bom? Boa noite, Batista. As novas contratações do Guarani são apenas contratações ou são reforços? Eu tenho para mim que são reforços. Ou reforço seria trazer um Messi. O negócio é apoiar os novos reforços que estão chegando no brinco e nada mais. Abraços a todos, Alexandre. Ouvinte participando, boa noite, Batista. Batista e Tigrão. Esses novos reforços do Guarani nessa janela, eles vão melhorar a qualidade do time do Guarani. Pergunta aí para o Tigrão. Marcelo Rodrigues, Jardim Bassoli, Campinas. Abraço para você, Marcelo Rodrigues. E para todos aí do Jardim Bassoli. E aí, Tigrão, você foi citado aqui pelo nosso ouvinte. Um abraço a todos aí do Jardim Bassoli. O Batista, é o seguinte, eu acabei de elogiar o Wanderson aqui, dei uma olhada nos vídeos, ó, boa impulsão, bola aérea ofensiva perigosíssima e tudo mais, certo? Agora meu braço voltou aqui. O Batista, e agora... Graças a Deus, agora tá normal. Como Deus é bom. E eu também, para ficar legal o chroma key, a gente procura contribuir na medida do possível, né? Ontem fiquei até 2h30 da manhã trabalhando com isso daí. Mas se o resultado não atingiu o objetivo que a gente queria, a gente vai tentar aperfeiçoar e estamos em casa, tá tudo certo. Então, mas agora, e eu também não me sinto bem, eu acho que mexe um pouquinho com a minha autenticidade e com o desenvolvimento do raciocínio de improviso, eu tenho que ficar me preocupando e ficar estático. Eu sou descendente de italianos e de portugueses e eu falo com a mão pra caramba, entendeu? Então, tem que ficar estático, porque o chroma key aí interfere no meu conteúdo. Então, eu também mandei ele pra, sabe? É isso. Depois a gente vai tentar... Depois a gente vai tentar. De repente, ver se esse chroma key, ó, tá vendo? Eu tô mexendo a bunda aqui na cadeira, até porque às vezes dá aquela... Sabe que dá aquela coçada na beirada, Batista? Você tem que dar uma ajeitada assim, ó, entendeu? E aí o chroma key torta tudo. Eu já não sou essas coisas. Ainda o cara fica me deformando, porra. Não dá, né? Não dá, pô. Então, eu respondendo bem objetivamente, a gente tem que esperar um pouquinho como é que o jogador chega e tal. Mas eu vou dar um exemplo daquele que eu acabei de elogiar aqui, que fui mais a fundo. O Wanderson. O Wanderson tá vindo de um time que o liberou, e eu elogiei o jogador. Então entendam bem. Ele tá vindo de um time do qual ele acabou de ser liberado para a janela e ele estava no banco.
E esse time disputa o mesmo campeonato que o Guarani. Não sei se fica fácil juntar os pedaços aí. E o cara pode chegar aqui, arrebentar, e no jogo de volta aí do segundo turno contra o Mirassol, o Guarani perdeu lá, ele faz 3 gols no Mirassol e os caras do Mirassol vão ter que explicar para a torcida lá por que é que liberaram o jogador. Agora, em tese, antes de ver como é que ele tá, como é que ele se encaixa, é um jogador que estava na reserva de um time que o liberou e que disputa o mesmo campeonato que o Guarani. Então, por isso que eu digo que às vezes a gente tem que esperar um pouquinho, porque pode chegar um de Portugal, um da Turquia, um do Afeganistão, um de Mirassol, um do Rio de Janeiro, chega aí e dá liga, como deu em 2009, que o Guarani ficou 38 rodadas com o Vadão, com um time montado 15 dias antes, com mais de 20 contratações, ficou 38 rodadas no G4 e foi vice-campeão. Então vamos aguardar um pouquinho, mas eu não estou queimando contratação não, de forma nenhuma. Eu prefiro esperar um pouquinho, torço para que dê tudo certo, mas a gente tem que ter esse grau de análise. Só para exemplificar, eu estou falando aqui a respeito do Wanderson, que eu vendo os vídeos, né? Claro que vídeo é sempre melhores momentos e nunca é aquele momento tenebroso, né? Achei um pouco lento para sair com a bola, né? Ele é muito grande, não sei se tem boa recuperação, cobertura, mas vamos ver, pô. Pode chegar aí, o Pintado está acompanhando tudo, né? E emplacar e dar um up para valer na equipe do Guarani, é o que a gente espera. Mas temos que esperar. Não são jogadores que a gente chega aqui com a segurança e diz, olha, chega para jogar, agora o Guarani arrumou o setor. Eu não tenho segurança para falar isso, mas com 2 ou 3 partidas aí numa nova formatação, a gente pode sim passar com um pouco mais de segurança e com um pouco mais de convicção esse ponto de vista para o amigo torcedor do Guarani. Mas para melhorar essa defesa do Guarani aí também não precisa muita coisa, né? Não precisa muito, não. Não precisa muito. Se bem que o Bacelar pintou muito bem, né, Batista? Pintou muito bem. Mas o que está do lado dele acaba estragando. Eu acho até que o Bacelar é bom jogador, tem qualidade. Lembrando... Mas todos os companheiros que jogaram ali estragaram o futebol dele. E você sabe que futebol é assim, né? Então, você tá do lado de um bom, mesmo que você seja mais ou menos, você fica bom também. Agora, tá do lado do ruim, mesmo que você seja bom, acaba ficando ruim também. Eu, como sempre falei aqui, eu sempre fui peladeiro. E quando eu joguei por times melhores, isso aí que você falou é uma grande verdade. Quando eu joguei com times tecnicamente melhores, dentro desse time, não contra, dentro, eu joguei melhor. E quando eu joguei em time ruim, cara pior que eu também fui puxado para baixo. Isso é uma verdade. Então, o que a gente espera, por exemplo? O Bacelar está indo bem. E o Léo Santos está do lado dele. Que o Léo Santos evolua junto com o Bacelar. Aquilo, por exemplo, que ele não evoluiu junto com o Ryan. Mas isso também tem que acontecer pela qualidade do jogador e pela personalidade do jogador, né? O Léo Santos fica ali, uma hora é volante, uma hora é zagueiro, uma hora é o terceiro zagueiro, uma hora joga com 2 zagueiros. Eu acho que tem que chegar e falar, cara, ó, a dupla aqui é formada por Léo Santos e Douglas Bacelar. Posicionamento vai ser esse, assim, assado, ensopado, volante vai cobrir aqui, lado direito é o A, lado direito é o B, cobertura de lateral nós vamos fazer da seguinte maneira, subida para o ataque, o posicionamento é X, nós vamos ensaiar exaustivamente e vamos pro pau. Agora não pode ficar mexendo toda hora, né, Batista? E mexe. Vai você para a direita agora, vai você para a esquerda. Ah, eu acho que você tem cacuete de volante, vou te pôr de volante. Pô, arrebenta com o cara. E é isso que a gente tá vendo no Guarani. E muita suspensão, e muita contusão, e a hora que começa da liga mexe de novo, né? E assim caminha a humanidade. Então acho que tem que chegar no cara, ó, você está treinando bem, só que agora nós vamos fixar o seu jeito de atuar. Nós vamos ensaiar a exaustão aquilo que eu quero. Por isso que tem treinador, pô. Senão você tem que chegar lá no vestiário, abrir o saco de roupa e colar uma papeleta ali na parede, falar, ó, os números estão aqui, cada um pega o seu número e vai pro jogo. Por isso é que tem treinador e tem treinamento. Senão não precisa gastar dinheiro de salário com o treinador. Você ir lá e falar, eu quero assim,
O posicionamento é esse. Bola defensiva, nós vamos treinar dessa forma. Bola ofensiva vai ser desse jeito. O seu lado é o lado X, o seu é o Y. A saída de bola, nós vamos fazer da seguinte maneira, com 1 metro, 2 metros no máximo. Quando o jogador adversário estiver se aproximando e chegar no limite de 2 metros, eu não quero mais toque. Pode dar bico, ninguém vai vaiar. Fernando Diniz não está no banco. Chuta lá na frente. E quando chutar lá na frente, quem está do meio campo para frente tem que estar preparado para brigar pela segunda bola, porque quando você chuta para frente, você pega o zagueiro ou o volante adversário de frente. Claro que ele vai tirar quando você dá o chutão. Você devolve, mas ele, na maioria das vezes, não consegue matar essa bola e sair jogando. Ele rebate também. Aí você monta um posicionamento para pegar a segunda bola, que é o rebote, né? Chamam de segunda bola, é o rebote. E aí, você já atravessou metade do campo ou 3/4 do campo, que a bola cai lá na intermediária adversária. O que não pode vai sair jogando, perde a bola e toma gol. Dá chutão, o zagueiro adversário rebate e quem pega a bola é o adversário e vem para cima de você de novo. Então, esse tipo de... quando eu chutar, quando tiver bola quebrada lá de trás para frente, eu vou falar para vocês que ela vai cair sempre na intermediária adversária. E quem vai cabecear não vai devolver ela para frente do meio campo. Então eu quero posicionamento para pegar essa bola e já ter uma linha de 2 ou 3 para evoluir com ela já do meio campo para frente. Então isso é treinador. Agora, colar a papeleta lá e falar, porque assim, porque a vontade, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Frase feita, não adianta. Não adianta oratória, retórica. Você tem que colar o papel lá na parede e falar, a escalação titular é essa, mas nós vamos jogar do jeito que nós treinamos. Posicionamento é aquele, ofensivo e defensivamente, saída de bola, segunda bola, cobertura, lateral sabe como é que vai ter que descer e quando vai descer, e quem não executar está fora. Olha aqui, a relação está aqui, tem 11 e tem mais 10 aqui esperando para entrar. Quem não cumprir está fora. Boa sorte, vamos com Deus e vamos rezar. É assim que é treinador que eu conheço, que honra o nome, que justifica o fato de ser chamado de professor. Agora, para chegar lá, a Colômbia está fechada, eu não estou conseguindo entrar. Meu filho, se vira, se vira. Você tem o time mais caro do mundo, se vira. Você tem a liberdade para contratar os melhores. Você traz quem você quiser. É a função dos sonhos para um treinador. Agora, você pega o Paraguai aberto e desarrumado, você faz 4. Aí você pega a Costa Rica fechadinha, você fica no 0-0. Aí você pega a Colômbia organizada, não perdeu por milagre, que a Colômbia foi melhor do que o Brasil o jogo inteiro. E o goleiro espalmou a bola para dentro na falta batida pelo Rafinha. Para mim, frango, espalmou para dentro, foi com a mão mole. Aí você toma um baile da Colômbia e festeja 1-1 porque era para ter perdido. Então, dá licença, senhor Dorival Júnior e todos os seus seguidores, treinadores, também dos nossos clubes, que a gente ouve toda hora aí, com uma retórica danada, mas na hora de ser professor, na ação e não na retórica, eu não tenho visto isso. É o que eu penso. Você já experimentou as linguiças Seara? É uma delícia. São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. As linguiças Seara são deliciosas, práticas e ótimas para o acompanhamento de refeições diárias ou para aquele churrasco sensacional. Podem ser preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba.
19h11 em Campinas. Temas do dia são temas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos então, atenção comentaristas. Tema 1. O Corinthians apresentou nesta quarta-feira Fred Luz como CEO e Pedro Silveira para o cargo de diretor financeiro. Eles concederam entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e explicaram seus planos para tentar reestruturar as contas do clube, que hoje deve mais de 2 bilhões de reais. Com renome no mercado e marcado por ter ajudado a reestruturação financeira do Flamengo em 2013 e 2018, Fred Luz afirmou que a situação atual do Corinthians é melhor que a do rubro-negro carioca quando ele assumiu o time. Fred estará subordinado diretamente ao presidente Augusto Melo e deve comandar todos os departamentos: financeiro, marketing e administrativo. No comando técnico, o Timão se aproximou de um acerto com o Ramon Dias. Treinador argentino será o novo treinador do clube. As partes estão próximas de um acordo até o fim de 2025. O Corinthians teria feito uma oferta ao treinador, que gostou da proposta e está inclinado a aceitá-la. Pauta 2. O assessor de imprensa do Atlético Goianiense, Álvaro de Castro, que foi empurrado por Felipe Melo do Fluminense no fim do jogo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no dia 15 de junho no Maracanã, foi suspenso por 15 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Álvaro foi julgado nesta quarta-feira pela 3ª Comissão Disciplinar e acabou punido por invasão de campo. Felipe Melo, por sua vez, foi suspenso em apenas uma partida. Pauta 3. A Conmebol reconheceu nesta quarta-feira que houve erro de arbitragem a não ser dado um pênalti em Vinícius Júnior no empate do Brasil com a Colômbia. Jogo realizado na noite de ontem. O lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo da partida, disputada em Santa Clara, nos Estados Unidos. A arbitragem de vídeo levou quase 2 minutos analisando a jogada. O oficial do VAR afirmou que o defensor da Colômbia belisca a bola e recomenda ao árbitro Jesus Valenzuela retomar o segmento da partida. O VAR confirmou de maneira incorreta a decisão original de campo, explicou a Conmebol em vídeo. E aí, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu vou pegar esse último aí para falar do Corinthians, né, do Luz, né? Como é que é o primeiro nome dele, ô Batista? Fred Luz. Tirou o Flamengo. De artilheiro, né? Tirou o Flamengo da lama. O Corinthians não tá tão mal como estava o Flamengo. Nem vou falar disso daí, porque eu não sei também, né? Não adianta, traz um cara que é catedrático em matemática financeira, em finanças, em administração, em economia. Não pode ter laranja, né, Batista? Pode ter laranja, né? Laranja é bom no suco, não no contrato, né? Se tiver laranja, você pode trazer aí o Prêmio Nobel de Economia. Não vai resolver. Mas, falar da lambança, apesar que o Brasil não jogou bem, mas foi pênalti sim no Vinícius Júnior. Foi aos 42 do segundo tempo e o jogo estava 1-0 para o Brasil. Se faz o segundo, bem que não tem C no futebol e erro de arbitragem tem a todo momento.
Agora eu pergunto, para que VAR? Para que VAR? O juiz não deu. Veja só, o juiz não deu. E o VAR estava lá para corrigir um erro. O VAR fica conversando com o juiz e fala assim, vamos fazer um negócio legal nós dois? Pô, isso me excita tanto. Nossa, fico excitado. Vamos errar junto? Não deram o pênalti. Quer dizer, a arbitragem é vergonhosa. E esse negócio do VAR, em nível mundial, não é só no Brasil nem na América do Sul, em nível mundial tem que ser melhor pensado. Eu acho que conceitualmente é legal, mas ele veio para corrigir erros. Ele veio para observar coisas eletronicamente que o olho humano às vezes não consegue ver, e por isso que ele é humano. Agora, ele entrar em cena para confirmar erro, aí o cachorro está sendo balançado pelo rabo. Aí o poste está molhando o cachorro. Tem alguma coisa errada. Está na contramão. O VAR não pode nunca homologar o erro. Ele tem que reparar o erro. E o VAR que a gente tem visto mundialmente, mas de uma forma mais evidente e acentuada no Brasil, ele na maioria das vezes confirma erro. E o que é pior, encerrando, o que é pior? Às vezes o juiz acertou e o VAR faz ele errar. Tem que rever, senão a ferramenta está fadada a perder totalmente a credibilidade. E você, CH 19 e 18, qual o tema que você escolheu para o programa de hoje dos 3 apresentados pela produção? Quer dizer, então, que a Conmebol reconheceu que errou, né? Sim. O VAR fez besteira. Isso parece a nota de repúdio da CBF em relação àquela selvageria que fizeram, né, os torcedores do esporte, não é? No ano passado. Nota de repúdio, serve para nada. Eu só vou falar um negócio rapidinho sobre o Corinthians. Esse incompetente desse presidente do Corinthians, ele contratou o cara errado, viu? Dá uma pesquisada aí, porque a história é longa. Não foi bem esse cara que é o responsável, não, ou foi o responsável pela organização das finanças do Flamengo, que na época devia 5,5 bi. Não é bem esse cara, não. Esse cara aí era um Aspone de Aspone. Não foi ele que articulou todo o plano de saída financeira para o Flamengo. Mais outra lambança do seu Augusto Melo. Olha, eu desejo sorte a todos os envolvidos, que ele tenha muita competência, mas o Corinthians contratou gato por lebre. O tempo dirá, Batista. Esse aqui é o problema, né? O cara, ele se vendeu bem. O cara é bom de marketing. E aí vai ver, ele estava na equipe. Ele participou da equipe. 2 bi o Corinthians devendo, e ele falou que situação... Ele pode comparar com o que ele quiser, precisa ver a realidade do Corinthians. E o pior de tudo é ele ser comandado por um verdadeiro idiota, que é o presidente do Corinthians. Esse é o pior de tudo. Batista e amigos da Band, passando somente para agradecer imensamente a camisa que ganhei no sorteio da última segunda-feira. Muito, 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 muito obrigado. Vocês são feras. Sérgio Leite, hoje e sempre Guarani. Segunda, fizemos o sorteio de 2 camisas. Uma do Guarani e outra da Ponte Preta. Extensão da promoção do derby. O derby teve, com bola rolando, programação antes da bola rolar, depois da bola rolar, teve lá uma promoção especial via Instagram. E na segunda-feira, no pós-derby, via o WhatsApp. Para dar oportunidade também, né, para o pessoal que não tem Instagram. Mas o WhatsApp todo mundo tem. Até cachorro tem o WhatsApp. O tutor dele lá, não sei se é tutor, quem tem cachorro não é dono mais, não pode falar dono, né? É tutor.
É porque tem algumas palavras que a gente não pode falar mais, né? Porque senão você é cancelado aí nas redes sociais. Então o tutor dele fez um WhatsApp especialmente para o cachorro, ou para o gato, ou então para o animal de estimação. Animal pode falar ou não? Acho que animal pode falar, né? Animal de pet. Ah, tá, beleza, é pet. Então o pet fez um WhatsApp pro pet. Então o WhatsApp todo mundo tem. Eu sou tutor do meu pet. Pro pessoal que não tem Instagram. Eu sou o tutor do meu pet. É mesmo? Nossa, que potência. Ah, pô, cachorrinho, pô. Sabe, meu cachorro, meu bichinho, meu animalzinho. O ser humano também é animal. Se você chamar o cachorro de animal, ele fala... Fala, animal, você. Você também é animal. A diferença é que dizem, há controvérsias, que o tutor é racional, né? Mas há controvérsias. Eu vi um vídeo. Vem uns caras atravessando a avenida no meio dos carros, um perigo imenso. Daqui a pouco vem um cachorro. O cachorro vem, para no meio-fio, espera o sinal abrir. Aliás, o sinal está aberto para os carros, ele espera o sinal fechar e aí ele atravessa na faixa. Pô, quem que é um animal aí, pô? Os dois são animais. É um imbecil que atravessou passando no meio dos carros. Isso é um risco para ele e pro motorista do carro, né? Porque bate, já pensou? Pelo amor de Deus, é uma tragédia para quem morre e pro cara que matou sem ter a intenção de matar. Ou é o cachorro que esperou o sinal fechar e atravessou na faixa. Então, evidentemente, né, que tá claro aí quem é o animal da história. Os dois são animais, só que um é animal irracional e o outro é animal racional. Nesse caso do vídeo, o racional é o dog. É isso. Por isso que eu disse que o que diferencia o ser humano dos demais animais, que ele também é um animal, né, é que ele é racional. Há seríssimas controvérsias. Boa tarde. Melhor a Ponte gastar o dinheiro de vários jogadores em apenas um meia de qualidade para coordenar o time. Diz aqui o Aguinaldo. Batista. Abraço para você, Aguinaldo. Oi, Tigrão. Não, rápido. Tem uma notícia aqui que o Palmeiras já aceitou uma proposta de 88 milhões de reais pelo Richard Rios. Fiz a conta rapidamente aqui de Cuca, algo em torno de 11 milhões e 300 mil reais. 13,5%, para a gente saber quanto o Guarani vai levar. 13,5%, 11 milhões e meio de reais. Seria, até que alguém me contraria aí, a maior transação do Guarani da história por apenas 13,5%. Né? É isso. Então veja que se essa notícia realmente se confirmar, são 87 milhões, o valor que o Palmeiras já teria dado o ok, tá? Então, 87 milhões, você botando 13,5 em cima, nós estamos falando de 11 milhões 745 mil reais. Agora eu fiz no celular aqui. Tinha feito de Cuca, de cabeça, 11,5, um pouquinho mais. 11,745. Não me lembro do Guarani ter vendido um jogador por esse valor. Não me lembro. Perfeito. Nem pro futebol do exterior. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Começa com você, CH. Endrick tem uma média de apenas 13 minutos por jogo na Copa América. Dorival está errando em utilizar o jovem atacante por tão pouco tempo. Claro que tá. Colocou o moleque no final do jogo ontem. Dorival tá com brincadeira. Time um arremedo e devia ter colocado o menino antes. Tá errado.
E você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? O moleque marca gol contra a Inglaterra e marca gol contra a Espanha. E ele não põe para jogar contra a Costa Rica e nem contra a Colômbia? Você quer que eu fale o quê? É o fim do mundo. Fim do mundo. Por isso que a seleção está nessa miséria técnica. Eu sigo com você, Tigrão. Torcida do Corinthians volta a protestar contra a diretoria. Abre aspas. Acabou a paciência. Fecha aspas. Diziam as faixas colocadas no Parque São Jorge e no CT Joaquim Grava durante a última madrugada. Se você fosse o presidente Augusto Melo, entregaria o cargo ou continuaria na presidência do Corinthians, mesmo sob tantas ameaças? Eu entregaria o cargo. E você, CH, qual é a sua reflexão sobre esse tema? Aliás, sobre invasão, a torcida do Fluminense invadiu agora à tarde as Laranjeiras lá. Não adianta nada fazer isso. Resolve nada. Mas sobre o Augusto Melo, se ele fosse realmente corintiano, como ele diz que é, ele pegava a carta de demissão, assinava, não dei conta. Achei que daria, não dei conta. Como eu sou corintiano, o melhor para o Corinthians é que eu vá embora. Mas ele não vai fazer isso. Mas tem alguém em condições melhores para assumir? Olha, Batista, é melhor sem o Augusto do que com o Augusto. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque o negócio já vem descambando aí já faz algum tempo, né? Aliás, desde quando o Corinthians topou essa loucura desvairada de construir um estádio, ele veio ladeira abaixo e grande parte da dívida de 2 bilhões é da construção do estádio. Vamos lá, Tigrão, na sua opinião, qual a maior rivalidade interestadual na história do futebol brasileiro? Interestadual? Sim. São não muitas, dentro né? do estado, né? Porque São você muitas. pega dentro do estado, fala aí Palmeiras e Corinthians, nem sei se mas só para exemplificar. Mas não é isso. É interestadual. Qual a maior rivalidade da história? Corinthians e Internacional, depois de 1976, na decisão do Campeonato Brasileiro daquele ano, intercampeão. E tem uma outra aqui também, que é um pega para capar, que é Guarani e Curitiba. E para você, CH, qual é a sua reflexão sobre esse tema? É um tema bastante interessante para a gente debater. Não dá tempo aqui no Na Lata, mas queremos ouvi-lo, CH. Hoje, Flamengo e Palmeiras. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã. Outro até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Valeu, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. A única maneira que você tem de saber se a mensagem vai ou não para o ar é mandando para cá. Mas agradeço de coração. E na sequência vem aí Esporte em Debate em toda a rede. Nós voltamos amanhã às 5 da tarde, das 5 até às 7h30. É concentração, né? É concentração que vem aí, não o Esporte em Debate. Valeu, gente, grande abraço, fique aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol.